Será que todas as suas atitudes que você já teve com seu pai, com a sua mãe, quando criança, jovem, quando adulta, é algo que testemunha o honrar pai e mãe? Vamos refletir juntas sobre este assunto nos próximos dias, para que sejamos edificadas e para que os nossos dias sejam prolongados. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal onde juntos refletimos sobre a Palavra de Deus. E nessa reflexão somos edificadas, transformadas e como instrumentos nas mãos de Deus, somos agentes de transformação para outras pessoas. E esta semana nós vamos falar sobre este tema, honrar pai e mãe. E aí você pode falar, mas eu já não tenho mais o meu pai, ou não tenho minha mãe, nunca conheci meu pai, nunca conheci a minha mãe, ou eram dois carrascos onde eu nem tenho mais nenhum tipo de relacionamento com eles. Ou você pode dizer, meu pai e minha mãe são tão amorosos que eu tenho certeza que eu sempre honrei o meu pai e minha mãe. Então, independente da sua situação, das suas circunstâncias, Deus fala sobre este versículo que está em Deuteronômio, que está no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, quando o Senhor fala com Moisés, um grande homem de Deus, um líder que libertou o povo. E neste versículo, o Senhor fala sobre uma promessa de que os nossos dias serão prolongados se honrarmos pai e mãe. Então vamos ler o versículo juntas aqui, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Antes de Moisés passar essa informação para o povo tem uma expressão de desejo de realmente obedecer aquilo que o Senhor estava os instruindo. E voltando um pouquinho aqui no capítulo 19 deste livro de Êxodo, diz aqui no versículo 8: Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então, você é uma pessoa onde tudo o que o Senhor tem falado com você, você realmente tem feito? Essa é uma resposta que você tem que colocar para a sua vida. Se sim, se não, se em algumas áreas. E essa área de honrar pai e mãe é uma área delicada. Por quê? Porque muitas de nós carregamos em nosso coração situações que aconteceram quando você era criança ou quando você era jovem, ou está acontecendo, onde o seu coração se fecha e você diz que nesta área você não quer obedecer. Mas o Senhor deixa claro aqui, no início do capítulo 20, antes de passar os 10 mandamentos, dizendo assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus falava aqui com o povo estava cativo no Egito, usou Moisés para os libertar. Então, como se fosse a nossa vida. Nós estávamos cativas no pecado, numa vida de pecado, numa vida sem Deus. E o Senhor, então, Ele entrega o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que fosse sacrificado numa cruz, mas que venceu a morte, que está à destra do Pai, e que o Senhor diz: se você o aceitar, eu te libertarei de todo o pecado e terá uma vida eterna comigo. Se você já fez isso, então este versículo é para você. Que Deus é o seu Deus, porque você aceitou a ser liberta através de Jesus Cristo. E como eu aceitei, agora eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida de obediência a Deus, que é o meu Pai soberano. E uma das questões que o Senhor coloca para nós é essa. Neste versículo, deste capítulo 20 de Êxodo, no versículo 12. Se honrar pai e mãe, os seus dias serão prolongados. E neste versículo há 3 elementos que precisamos falar. Diz assim: honrar a teu pai. Pai. Aqui é o pai, um patrimônio. Ele se caracteriza dessa forma, é um patrimônio que nós devemos honra, respeito, benevolência. Este patrimônio na nossa vida, ele se faz necessário, porque se não fosse o homem como instrumento nas mãos de Deus, nós não nasceríamos. Não teria vida na forma natural, na forma como Deus criou, como Deus fez o homem e a mulher.
Então eu preciso de um patrimônio na minha vida. Então eu entendo que meu pai, mesmo que você não conheça o seu pai, ele é um patrimônio na sua vida. Mesmo que o seu pai seja um homem onde não segue os caminhos de Deus, onde é um homem violento, ou um homem abusivo, ou um homem ausente na sua vida, mesmo assim ele é um patrimônio. Porque aqui, quando Deus fala sobre essa condição deste versículo, ele não fala da condição que estava esse pai. O que ele diz é o quê? É um pai que é o seu pai terreno e que ele é um patrimônio. E este patrimônio, ele pode ser dos seus antepassados também, porque o teu pai, teu avô, bisavô e assim por diante, eles são patrimônios na sua vida para que hoje você possa prosseguir ao que o Senhor tem para você. E um segundo elemento que tem neste versículo é a mãe. Existe um pai que é o patrimônio e a mãe que é um vínculo para que a família tenha continuidade. A mãe é um instrumento nas mãos do Senhor para que aconteça um nascimento. Então, o Senhor criou o homem e a mulher para que você fosse criada. O seu pai como patrimônio, a sua mãe como um vínculo. E qual é o terceiro elemento? A vida temporal, ou seja, a vida que realmente tem dia após dia dentro de um plano perfeito de Deus. E quando ele fala aqui, para que os seus dias fossem prolongados, é prolongados mesmo. Em quê? Nas promessas que o Senhor tem. E você pode se perguntar, mas uma criança que morreu aos 12 anos, uma vida encurtada, então ela era desobediente? Não. Ali há um propósito de vida e tempo de vida para cada uma de nós. Mas dentro do tempo de vida que o Senhor tem para cada uma de nós, eles são prolongados. Então, se essa criança tinha um tempo de vida determinado por Deus de 12 anos, se ela foi obediente aos pais, ela viveu de forma prolongada, dentro do tempo que realmente Deus colocou para ela. Um homem, uma mulher que vive até os 100 anos é o tempo de vida, mas esses dias são prolongados, esses dias realmente acontecem. Por quê? Porque houve uma obediência ao pai e a uma mãe. E como eu vou obedecer um pai e uma mãe, por exemplo, se o meu pai é ausente? Então você obedece a sua mãe. E se os dois são ausentes, quem foi a autoridade sobre a tua vida no tempo de criança, no tempo da tua juventude? A estes que você deve obediência. E dentro desses elementos, o Senhor diz que honramos o pai e a mãe em 3 fases, conforme um estudo que eu encontrei aqui na minha Bíblia, numa reflexão, e ele fala sobre essas 3 fases. A fase de criança, a fase de adulto e a fase quando seus pais se tornam idosos. A fase quando criança é uma fase de obediência. A criança ainda não tem o discernimento claro sobre o bem e o mal, então ela obedece tudo aquilo que um pai e uma mãe pedem para fazer. E o Senhor, ele vai conduzindo essa criança, se o pai e a mãe permitir, ou se em algum momento essa criança abrir o coração para a palavra de Deus, ela vai então entendendo o que é certo e o que é errado, o que está fora da palavra de Deus e o que não está. Mas essa criança, ela obedece o pai e a mãe. Da mesma forma que nós precisamos obedecer o nosso Deus, a criança obedece o pai e a mãe. Por isso que você que é mãe, você precisa ensinar os seus filhos a obedecer. Os seus filhos, enquanto ainda não são casados, você precisa dizer a eles, vocês precisam obedecer, ter a consciência de obediência, porque com a consciência de obediência e a prática dessa consciência, vocês terão dias prolongados. Pode ser que um pai e uma mãe fale para essa criança para roubar, por exemplo, e a criança já entendeu que o roubo é algo penoso, é algo que está fora da palavra de Deus. Essa criança então não vai roubar. Neste caso, ela está obedecendo a um mandamento, a um princípio poderoso do Pai poderoso que é o nosso Deus. O Senhor, ele vê essa situação como uma situação onde a criança desobedece para não ferir a palavra de Deus quando esta criança já tem o discernimento. E quantas crianças passam por situações, passam por
situações delicadas, situações de medo, situações de pavor, porque obedece, mas porque ainda não entendem o que é certo e o que é errado, porque está sendo educada de forma errada. Mas este assunto é assunto para os pais. Hoje nós estamos falando com os filhos. Então, mesmo que você hoje seja uma mulher adulta e quando você olha quando criança e fala, eu desobedeci o meu pai porque eu queria desobedecer, porque eu queria machucá-los, eu queria dizer não. Então, peça perdão a Deus e diga, Senhor, me perdoe, porque quando eu era criança, quando eu era jovem, eu decidi deliberadamente desobedecer meu pai e minha mãe pelo simples fato da rebeldia que eu tinha naquela época. Então peça perdão a Deus, peça perdão ao seu pai e à sua mãe se hoje ainda são presentes na sua vida. A segunda fase é a fase adulta. Quando você se torna uma mulher casada, por exemplo, quando você então começa a ter um comportamento de ouvir e respeitar os conselhos que um pai e uma mãe dão a você. Você precisa sentar e ouvir, mesmo que aqueles conselhos sejam fora da palavra de Deus e você não vai acatá-los, mas você precisa dar o devido respeito e falar, estou aqui, ouvindo o que vocês têm a me dizer. E se forem conselhos com experiências fundamentadas na palavra de Deus, com experiências de valores, com experiências até às vezes técnicas de um assunto, por exemplo, você precisa dizer, estou ouvindo e eu quero praticar os conselhos que vocês estão me passando quando estes não fogem da palavra de Deus. Mas quantos filhos não querem ouvir os conselhos de um pai e de uma mãe, achando que por hoje ele ser pai e mãe, ele deve ter uma vida sozinho, uma vida de direcionamento, sozinho, sem olhar para o seu patrimônio, que é o seu pai, sem olhar para o vínculo que é a sua mãe, sem olhar para os seus dias, que serão prolongados se você ouvir e respeitar os conselhos que seu pai e a sua mãe dizem. Você pode ser uma mulher casada já com filhos, mas que você precisa tomar uma decisão onde você e o seu esposo estão conversando sobre um assunto. Você pode sim chegar ao seu pai e à sua mãe, se eles ainda estiverem ao seu lado, e dizer, pai, mãe, sogro, sogra, que são os pais do seu esposo, o que nós podemos fazer a respeito deste assunto? Ouvir e respeitar os conselhos. Analisarem e ver se realmente estão de acordo com o pensamento de vocês, de acordo com o que Deus tem como plano para vocês. E a terceira fase é quando os pais se tornam idosos. É nesta fase que você precisa retribuir, que você precisa cuidar do seu pai e da sua mãe. Mesmo que seu pai sempre foi ausente e hoje, por uma doença, você precisou acolhê-lo, seu pai ou sua mãe, e você diz, ele me maltratou tanto e agora eu tenho que acolher? Sim, porque Deus diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe quando eles estiverem idosos, cuidando, acolhendo cada um deles. Então você precisa abrir o seu coração para isso. E por quê? Porque o Senhor também nos ensina de amar uns aos outros, e o seu pai e a sua mãe também é o outro. É tão fácil muitas vezes nós amarmos alguém que está num círculo de amizade, onde essa pessoa às vezes nos magoou e a gente perdoa. E por que muitas vezes o pai e a mãe nós não perdoamos? Você precisa perdoar. Você precisa ouvir os conselhos, obedecer e cuidar do seu pai e da sua mãe. E o pai e a mãe que foram tão rudes com você, por uma falta de conhecimento, por uma falta de discernimento, por naquela época não terem Deus na vida deles, por terem uma história diferente da história que você teve, então eles precisam serem resgatados pelo teu amor. Como está no livro de Colossenses, que diz assim, no capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe, caso estes a tenha feito algo que te magoou tanto.
mas você agora também precisa pedir perdão para Deus, pedir perdão aos seus pais por não ter honrado, por ter desobedecido quando na juventude, por ter negligenciado conselhos tão valorosos que foram dados a você, ou que não foram valorosos, mas que você imediatamente desrespeitou por eles serem pais ausentes quando criança e que hoje você nega qualquer conselho. Peça perdão a Deus e a eles por você ser uma mulher que não tem acolhido, que não tem cuidado, por entender que você é melhor do que eles. Você tem levantado a voz, você tem falado mal, você tem amaldiçoado seu pai e a sua mãe. Isso é desonrar não só a eles, mas desonrar ao nosso Deus, que foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que te ensina a perdoar, a suportar no amor, a honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Nos próximos dias nós vamos falar sobre 4 pensamentos. Os pensamentos neste assunto sobre Deus, o pensamento das promessas, o pensamento da gratidão e o pensamento da paz. São 4 pensamentos que precisamos nos envolver nestes para que os nossos dias sejam prolongados, que são pensamentos que justificam o porquê precisamos realmente honrar pai e mãe. Hoje nós falamos sobre essas 3 fases dentro dos 3 elementos e nos próximos dias sobre os 4 pensamentos para que a nossa vida seja transformada e edificada também neste assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.